Bora empreender na TV. Fala, empreendedor! Olha só que bom te ver por aqui, mais um sábado. Você sabe, hein? Todo sábado às 14h15 aqui na sua Rede TV, você fica por dentro de assuntos fantásticos do mundo do empreendedorismo. E hoje vamos bater um papo com uma figura excepcional que começou bem de baixo, que hoje faz parte dos grupos maiores do Brasil, de uma empresa que tem mais de 50 anos, com mais de 90 mil colaboradores. Enfim, são itens aí que realmente, números que realmente assustam a gente quando a gente olha para a grandeza da empresa. E é um prazer bater um papo com ele, mas antes, Robner Fabrício, até cansei só de falar um pouquinho da empresa. Só de falar um pouquinho da empresa, né? Mais um para conta. Mais um programa para conta. E o empreendedor vai se surpreender com o tamanho. Às vezes a gente olha o estabelecimento, olha a empresa e não tem noção do que tem por trás. Acha que é tudo muito simples. Hoje a gente vai desvendar um pouco do varejo, que é um pouco a minha área também, né, Thiago? Demais, né? É um pouco da minha área. A gente vai desvendar um pouco dos bastidores por trás do varejo, por trás do mercado. Então o empreendedor fica ligado, não perde por esperar. E, Thiago, é com grande prazer que a gente recebe aqui o nosso amigo Wesley, que é o diretor regional do Grupo Açaí. É isso, Wesley? Isso mesmo. Seja muito bem-vindo, obrigado pela participação, obrigado por aceitar nosso convite. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de poder falar um pouco sobre o Wesley e também falar um pouco sobre o açaí também, como você disse. Não é só em Belém, né? Mas a gente está em todas as regiões do Brasil, hein? Bacana. E falar sobre o Wesley, porque as empresas são feitas de pessoas, né, Wesley? Com certeza. A gente estava até trocando uma ideia aqui nos bastidores. Né? A cara é a tropa é a cara do comandante. É isso né? aí. Então, Wesley, Thiago, a gente estava falando, é o diretor regional do Açaí. Wesley, mas antes de tu chegares nesse ponto, antes de tu chegares nesse cargo, que é de muita responsabilidade, teve um começo. Tudo tem um começo, Tudo tudo tem um começo. primeiro passo, né? E aí eu queria entender um pouquinho como foi essa tua história, como é que tu começaste no varejo alimentar, começaste a trabalhar, onde, de que forma, com que função. Conta um pouquinho da tua história pra gente. Eu comecei no varejo em 99, né? Março de 99. Foi meu primeiro emprego, já no ramo de cash. E até hoje, 27 anos depois, cá estou eu ainda no mesmo segmento, né, de cash and carry, ou atacarejo, como as pessoas preferem chamar. Mas comecei como empacotador em 99, lá em Maringá, no Paraná. Né? Então, sempre tive uma vontade grande. Comecei de empacotador, mas quando eu vi o tamanho da empresa que eu trabalhava no passado, tinha sempre vontade de crescer. E com pouco tempo ali, antes da experiência acabar, né, que tinha um período de experiência, já fui atuar no período, já estava atuando como operador de caixa na época e fui promovido logo na sequência e passei por outras áreas também dentro dessa empresa, de assistente de cadastro, atendimento ao cliente, na verdade. Antigamente a gente fazia de tudo um pouco dentro das empresas. E aí depois eu fui para um outro braço, que é um braço de atacado, trabalhar como analista de crédito e cobrança dentro dessa empresa. E aí tinha um processo de trainee também dentro dela. Fiz o processo, fui aprovado, virei subgerente de operações naquela oportunidade. E aí também, já na sequência, depois de um tempo, passei a ser gerente geral de loja, né, nessa antiga empresa. E depois, lá em 2013, eu saí dessa antiga empresa e fui para o açaí. Né? Fiz 12 anos agora, recentemente, de açaí. Entrei como gerente de loja, lá em Maringá também, no Paraná. Né? Então, tinha passado antes por alguns estados, no Paraná, para o Rio Grande do Sul. E aí voltei para o Paraná pelo açaí. E fiquei ali por um tempo, cerca de 5 anos, mais ou menos. E de lá eu tive uma oportunidade, na época, de ser gerente regional de operações, que era responsável pelo Nordeste, pelo Ceará ali, praticamente, né? Pelo Ceará, pelo Piauí e pelas lojas da região Norte. Fiquei cerca de 1 ano e 4 meses na função de gerente de operações, então me dividia entre o Ceará, o Piauí e o Amazonas e Belém. E depois a empresa teve uma estruturação há 4 anos e meio atrás, e eu fui convidado para assumir a direção. Aí houve uma subdivisão, né, dessa região,
e aí criou-se a região norte. E aí eu fui convidado para estar assumindo, para ficar como diretor aqui da região. E estou desde então aqui, né, com o time, tentando fazer o meu melhor aqui dentro do norte. Bacana, Mas, Wesley. mas parece que foi um negócio muito rápido, né? Não, é assim, foi fácil, Em né? em 2 anos. Em 2 anos o cara saiu de empacotador para diretor. Pra diretor Tu contando geral. a história, parece que foi tudo lindo e maravilhoso. É. Né? Agora, na primeira empresa foi quanto tempo? 14 anos na primeira 14 empresa. anos. Entrou Isso. como empacotador. E saí de lá como gerente Saiu de loja, como gerente geral de loja. Gerente geral de loja. Isso. Foram 14 anos construindo essa carreira. 14 anos. construindo. Agora tu falaste que começaste em 99, né? A gente até estranha, né? A conta não fecha. Começaste o quê? Com 13 anos lá? Um pouquinho mais. Era menor aprendiz? Não, já tinha 18 anos, né? Até porque o mercado já contratava, nessa época tinha que ser maior, né? O menor aprendiz ainda não existia, eu acho ainda. Não, E também comecei, assim, se a gente olhar para a época, até trabalhar poderia, né? Mas na informalidade. Você trabalhar um pouco tarde, porque o meu pai, a gente foi por família muito humilde mesmo, muito humilde. E meu pai não tinha estudo, não sabia só escrever o nome dele. Não sabia ler, escrever, nem nada, só o nome dele. E aí ele garantiu para mim, meus 2 irmãos, a gente é família de 3 irmãos, né? Tem um irmão mais velho e um irmão mais novo. E aí ele garantiu para os 3 ali, pelo menos o ensino médio, ou o segundo grau, como chamava na minha Segundo época. grau. O segundo grau. E aí depois a gente foi para a vida, cada um com o seu rumo aí trabalhar. Mas ele garantiu para que nós tivéssemos a condição que ele não teve, de repente. Mas teu pai já era do ramo? Como foi para ti ter essa oportunidade de enxergar esse Não, mercado? meu pai era tapeceiro. Ele reformava sofá de carro, trabalhava com isso a vida toda. Então, se for ver, eu tinha um emprego, assim, não era remunerado, mas eu tinha casa e comida, né? Que eu ajudava meu pai a desmontar sofá em casa ali, tudo. A minha mãe, ela chegou a entrar uma época nesse ramo, e a minha irmã também, que era mais velha, 2 anos mais velha, entrou nesse ramo lá do varejo, lá em Maringá mesmo. E aí, eu buscando uma oportunidade para trabalhar, não escolhi, né, de repente, o varejo, a gente faz que o varejo me escolheu. E aí, surgiu a proposta para trabalhar nessa empresa, e eu fiquei lá fui buscando esse caminho, fiquei por 14 anos, né? Assim, é apaixonante. Gosto muito do que eu faço, gosto de lidar com as pessoas, gosto de estar ali no dia a dia, não só com as pessoas que a gente tem o atendimento, mas com os colaboradores, né? E acho que é uma parte importante disso tudo, assim como eu cresci, né, nessa trajetória toda, é de ver as pessoas, os colaboradores que estão ali dentro da empresa crescendo, a gente olhar lá e as pessoas lembrarem da gente que a gente, de alguma forma, passou por essa trajetória deles. Agora, o mercado fala muito sobre qualificação. O quanto é importante hoje, atualmente, a gente está se qualificando. Na época, isso era cobrado? Ou tu conseguiu ir aprendendo na prática e conseguiu ter essa ascendência na empresa? Eu sempre fui muito curioso, na verdade. Então, como eu contei um pouquinho lá, que eu era empacotador, já sabia operar a caixa antes de acabar a experiência, a minha vida foi muito disso, de sempre buscar um crescimento, né, de aprender. E aprender não só uma coisa, mas aprender várias outras, porque onde a oportunidade surgisse, eu estaria ali para poder aproveitar ela. Então, dentro das empresas, então fui crescendo junto com as empresas que eu passei, né? Aprendendo, curioso, de querer, de buscar um cargo melhor, de buscar uma condição melhor. E claro, né, chegou uma época que a gente precisa, só o ensino médio não era suficiente. Então, precisou realmente de fazer uma faculdade, né, de buscar uma especialização. Então, e outra, o varejo em si, ele é muito dinâmico, né? Então, a gente sempre tem que estar antenado, buscando se atualizar, porque ele muda a todo tempo, né? O varejo muda a todo tempo. Então, é um aprendizado e um treinamento, e a curiosidade tem que ser constante também. Certo. Wesley, e aí tivesse a oportunidade, isso foi algo diferente de acontecer ou o varejo dá realmente essa oportunidade de crescimento para os profissionais? Tem muita oportunidade, né? Olhando para o nosso segmento ali de varejo alimentar, tem muita oportunidade, as pessoas de quererem crescer, de construir carreira, né? Eu demorei ali, na primeira empresa, demorei praticamente 9, 10 anos para poder virar gerente de loja. Hoje, da pessoa, dependendo ali, ela consegue, e do esforço dela também, né, e da disponibilidade,
ela consegue com 5, 7 anos, de repente, ser um gerente de loja, tem oportunidade. Então, tem, claro, dá para começar de baixo, mas esse caminho já não é tão longo como era no passado. Então, oportunidade tem bastante. A Açaí é uma empresa que dá muita oportunidade para os seus colaboradores. Legal. A gente vai chamar o break comercial. Parece que foi rápido demais, porque o papo está interessante. Então, empreendedor, fica ligado. Daqui a pouquinho a gente volta com mais perguntas interessantes para o Wesley, mais histórias por trás do varejo. Fica ligado e até já. Bora empreender na TV. Grupo Auge Centro de Formação Profissional, acreditamos que a educação é a chave para transformar vidas. Somos uma escola técnica completa, com cursos em enfermagem, farmácia, análises clínicas, secretaria escolar e administração. Aqui você também conta com a certificação por competência, onde sua experiência prática é reconhecida e transformada em diploma, tornando você um profissional qualificado. O Grupo Auge é o lugar onde o conhecimento se conecta com a realização de sonhos. Aqui em casa, eu uso o detergente Branmix todos os dias e não troco por nada. Ele remove a gordura com facilidade, rende muito e deixa tudo limpinho rapidinho. Com pouco detergente, dá para lavar muita louça. No fim do mês, isso faz toda a diferença. Detergente Branmix é qualidade, economia e confiança para minha casa. Eu recomendo. Olha só, empreendedor, obrigado por aguardar a gente. O papo está imperdível. Papel na mão, caneta, porque realmente são respostas aí essenciais para o seu dia a dia. Wesley, a gente percebeu, a gente imagina a dificuldade que tem de você sair de uma empresa que você ficou 14 anos e passar para uma outra empresa. E aí, esse frio na barriga, como que você conseguiu lidar com essa insegurança? Eu acredito que sim. Né? Eu não sei se tu já foi para esse cargo atual, se tu foi para um outro cargo. Me conta um pouco mais dessa história aí para a gente, como foi? Toda decisão a gente tem que pesar, né? E aí, 14 anos na antiga empresa, você tem que, com frio na barriga, mas você vê a oportunidade. Eu sempre fui atrás das oportunidades. E foi quando eu resolvi vir para o Açaí, e eu vim na posição, como lá eu estava como gerente de loja, eu entrei no Açaí como gerente geral de loja. Né? Então, quando a gente olha assim para o negócio, a tomada de decisão a gente precisa olhar para onde a gente quer chegar. E eu via no Açaí a oportunidade de crescimento, que eu de repente já não via na antiga empresa. Né? Então eu vi essa oportunidade para poder, não que eu não gostava da função que eu exercia, mas eu sempre gostei de crescer, eu queria algo mais. Né? Na função de mostrar a vontade que eu tinha, as ideias, a criatividade, de poder contribuir. Então, de buscar meu crescimento e contribuir com o crescimento da empresa, disso acontecer junto. Né? E o Açaí me deu essa oportunidade. Né? De quando eu saí da outra empresa, entrei no Açaí, então já comecei como gerente de loja, ficando lá no Paraná na época, por um tempo como gerente, 5 anos mais ou menos ali, 4 anos e pouquinho. E então, como disse, surgiu a oportunidade depois, claro, o trabalho que a gente vai desenvolvendo, a empresa começa a ter um olhar diferente para nós, e a gente vê também que a gente pode fazer algo a mais e se diferenciar dos demais, como sempre. E aí surgiu a oportunidade para gerente de operações, nessa época que era Ceará Norte a divisão. E aí eu me inscrevi, né? Tinha outras pessoas, outros colegas meus que também se inscreveram. Foi todo um processo de avaliação, entrevista com o diretor na época. Então não foi um convite, foi um processo de seleção. Não, é seleção. Eu pensei que né? fosse um pouquinho mais fácil. Não. Eu pensei que fosse um convite. Acontece muito isso no mercado. Falando, ele fala
né? Foi tão rápido. Ele Passa falando, parece esse que foi muito sentimento, fácil, né? Não, Então foi um processo que tu viveu de seleção. teve um processo seletivo, né? Eu e mais algumas Mas isso no outras Paraná, pessoas. não? Na verdade, já era para a região, na verdade. Eu estava como gerente e aí teve esse processo. E aí, assim, me convidaram para poder participar do processo, né? Assim como convidou outras pessoas. Eu falei, ó, quem tem o potencial o Wesley, mais fulano, ciclano, tem o potencial. Então vamos fazer uma avaliação deles para ver qual será a pessoa para aquela vaga que teria no momento. E aí, acho que teve, eu não lembro ao certo, mas acho que era eu, mais três pessoas, eu acho. E aí tem toda a dinâmica do RH que faz tudo. E aí no processo final teve a entrevista com o diretor da região. E aí foi aprovada, né? Nessa situação aí, entre todos os outros, fui aprovado e fiquei nesse tempo aí como gerente de operações, cuidando do Ceará, Piauí e do Norte aqui. E aí depois também teve essa questão para virar diretor, né? Teve a estruturação da empresa. Aí sim foi um convite que a empresa me fez para poder, mas claro, baseado no trabalho, nas entregas, né, que vinha acontecendo também. Uma coisa que eu sempre me preocupo é com a formação do time, com as pessoas que estão ali. Então, preparamos uma base sólida para que eu faça com que o time cresça, para que eu possa crescer. Agora, esse cargo, Wesley, ele já existia? Ou foi criado e você ocupou, ou teve uma troca de... Ele existia, mas não tinha a divisão, né? Tinha um diretor que ele cuidava do Ceará Norte. E aí, quando teve essa estruturação, a empresa pegou e criou a direção Norte. Como a quantidade de lojas já estava sendo maior, então ficou lá o Ceará com outra região e criou a região Norte. E aí, a empresa, no momento, me convidou, né, para poder estar aqui fazendo a gestão da marca e do time também. Wesley, a gente percebe que o teu crescimento, ele existiu muito ali do Paraná, e aí você veio aqui para a região norte, para o Pará. E aí, o que acontece quando a gente já sabe que tem uma cultura instalada, a questão do preconceito, que o Pará não é tão desenvolvido como as outras regiões? Como é que você consegue enxergar isso? Eu já conhecia, né? Então tu já conhecia. Porque eu vinha para cá como gerente de operações, também cuidava dessa área. Dessa região aqui, mas... Não veio com medo disso, então? Não. Eu vim para realmente assim... e era uma região que eu vislumbrava ela, de ver que eu poderia contribuir, eu poderia agregar, eu poderia trazer algo a mais para ela, já vinha fazendo um trabalho, mas eu poderia agregar algo a mais ali. Então acabou, assim, juntou a fome com a vontade de comer. Né? E aí a empresa acabou fazendo o convite para mim. Então essa mudança para Belém, para o Pará, no caso, para cuidar da região norte, foi com um processo seletivo também ou já foi o convite? Foi o convite. Já foi o convite de assumir. A empresa, como eu disse, um convite pelo, né, tudo que a gente vinha entregando, vinha fazendo, e também por já ter um conhecimento aqui da região também, acho que veio tudo meio que junto, assim, sabe? Porque a gente vinha desenvolvendo um bom trabalho, a gente conseguiu entregar bons números, fazer a regional crescer. Claro, não é o Wesley sozinho que fez isso, mas eu estava aqui junto com o time, e quando a gente vai com o time para querer fazer algo, a gente tem que fazer com que as pessoas comprem aquela ideia que a gente tem. E então, esse conjunto todo aí fez com que isso acontecesse. Então, a empresa acreditou, né, no Wesley e me deu essa máquina gigantesca aí e valiosa. Bacana, Wesley. A gente fica curioso para entender essa trajetória. Como a gente falou no começo, parece que é muito fácil, a gente sabe o quão foi difícil, mas aqui, empreendedor, o Wesley deixou algumas situações muito claras. Né? Não basta querer, tu tem que trabalhar, tem que te desenvolver. Não basta estar pronto, tem que aparecer a oportunidade. E quando não tem oportunidade, a gente cria a oportunidade. Isso aí. Como o Wesley falou, ele veio desenvolvendo a região com aquela vontade, com aquela fome de evolução, com a fome de crescimento, desenvolveu o norte e assumiu o norte. Então, empreendedor, fica essa dica, tá, sobre a evolução, sobre o desenvolvimento. Quando a oportunidade não aparece, a gente cria a oportunidade, o Wesley deixou isso aqui muito claro. Então, fica ligado que daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai para o break comercial, daqui a pouco tem mais história com o Wesley. Bora empreender na TV.
Grupo Auge Centro de Formação Profissional, acreditamos que a educação é a chave para transformar vidas. Somos uma escola técnica completa, com cursos em enfermagem, farmácia, análises clínicas, secretaria escolar e administração. Aqui você também conta com a certificação por competência, onde sua experiência prática é reconhecida e transformada em diploma, tornando você um profissional qualificado. O Grupo Auge é o lugar onde o conhecimento se conecta com a realização de sonhos. Aqui em casa, eu uso o detergente Branmix todos os dias e não troco por nada. Ele remove a gordura com facilidade, rende muito e deixa tudo limpinho rapidinho. Com pouco detergente, dá para lavar muita louça. No fim do mês, isso faz toda a diferença. Detergente Branmix é qualidade, economia e confiança para minha casa. Eu recomendo. Olha só, empreendedor, novamente, obrigado por aguardar e não se esqueça, tá? Jesus no coração. Quem tem Jesus no coração tem tudo. Wesley, me fala uma coisa. Eu vejo hoje muitos empresários, empreendedores perdendo o casamento, perdendo a família, porque não conseguem conciliar o tempo de estar em casa, de estar no dia a dia. Você, como grande executivo, qual é a estratégia? Como é que tu consegue? Por exemplo, eu tenho dificuldade, às vezes, de fazer isso. Às vezes eu estou muito focado em casa, estou muito focado no trabalho, e não consigo, às vezes, ter esse equilíbrio. Como que você conseguiu manter o casamento, as filhas, os filhos, e hoje consegue ser também, ao mesmo tempo, um grande executivo? A gente tem que ter alguém parceiro do nosso lado, né? Tem que ter alguém parceiro que acredite na gente também, para que a gente possa buscar esse crescimento. Minha esposa, ela abriu mão da formação dela, da farmacêutica, para me seguir nessa vida louca aí, vamos colocar, pelo Brasil todo. Então, a gente, assim, concilia, a gente pega os momentos para a gente estar com a família, né? Mesmo quando a gente está em viagens, que é normal acontecer, porque a gente não vive dentro do escritório, a gente tem que visitar as lojas também, conhecer, saber as oportunidades que estão lá. E tem todo esse suporte por trás dela, com as minhas filhas aí, no dia a dia, ela que faz a gestão. Então, eu falo, eu sou o diretor do açaí, aqui da região norte, mas quem manda em casa é ela. E aí é ela que faz a gestão, que organiza tudo, que está ali por cima. Claro, a gente tem uma cumplicidade para poder trabalhar, mas ela sempre veio junto ali, e lá do sul, né, de longe da família, de estar aqui para o norte. E as minhas filhas também, né, não tem como não falar, que também sempre sabem, né, conhecem a trajetória do pai, sabe por onde passou. Meu filho também, que mora em São Paulo hoje, é casado também, então viveu bastante parte disso, não mora com a gente, mas também conhece toda essa trajetória. Então, eu busco todos os dias, além de buscar resultados para a empresa, de buscar com que a empresa cresça, buscar com que meus colaboradores cresçam, eu busco também de dar orgulho para a minha família. Wesley, agora, já que a gente entrou nesse tema família, tem algum filho nesse segmento também? Não, tem nada. Não tem? Não tenho. Já tem filhos maiores de idade? Eu tenho um filho de 27 anos que mora em São Paulo, trabalha com marketing digital, né? Então não quis o varejo. Não quis o varejo. Foi trauma? Por enquanto não, né? Ainda 27 anos tem tempo, ainda tem uma carreira longa, uma vida longa pela frente. E as meninas também não pensam ainda. Não. A mais velha, que está com 16 agora, ela já pensa em trabalhar com fisioterapia, com medicina. E a pequenininha ainda, né, quer saber de brincar. Quer saber de brincar. Mas ninguém fala para essa vida, não. Eu sempre falo assim, o varejo, ou você gosta ou você não gosta. Né? Nessa minha trajetória, eu conheci muitas pessoas em várias regiões. E quando eu os encontro em algum momento, lá do início, quando, né, o empacotador lá falou assim, não, estou ainda no ramo. A pessoa falou assim, cara, tanto tempo você está, ele falou assim, é apaixonante, né? Ele é viciante, na verdade. Então, eu gosto muito, gosto dessa dinâmica do varejo em si, do varejo alimentar, né, propriamente dito, de estar com pessoas ali, desenvolver projetos. Bacana. O desenvolvimento interno, falando um pouco mais agora da área profissional, porque tu és diretor do açaí e a diretora de casa é a? Gisele. Gisele.
Então pode ir. Gisele, um abraço, obrigado por ter liberado ele para cá, que eu sei que é difícil, o cara vir num sábado para cá é complicado, né? Já fica pouco tempo em casa, ainda vem aqui para entrevista no sábado à tarde. Mas com relação ao desenvolvimento, Wesley, lá dentro do Açaí, como tu falaste, existe a possibilidade de desenvolvimento, de crescimento, mas o Açaí é focado nisso, no geral, isso daí é mais uma coisa de gestor para gestor, de cada região, ou é uma premissa do grupo? A premissa do grupo, realmente. Nós temos a Universidade Açaí, né, que é uma estrutura que nós criamos para desenvolvimento de liderança das pessoas como um todo. Então, ela pega ali da baixa, da equipe de loja, ali, da operação, do chão de loja, a liderança de loja, a subgerente, a gerente, os diretores, né? Então, o Açaí é uma empresa muito focada no desenvolvimento do seu time, né, focada nas pessoas. Porque tem a questão do aculturamento, né? Então, as pessoas estão ali dentro e, como eu disse, vê as oportunidades que a empresa tem, porque a empresa ela vem crescendo, ela vem se desenvolvendo mais a cada ano, vem abrindo lojas aí mais a cada ano. Então, essa é uma empresa voltada de pessoas para pessoas. Então, investe bastante na formação do time, no desenvolvimento das pessoas que estão ali dentro, para que elas possam proporcionar ali para o nosso cliente, para as outras pessoas, para que elas possam proporcionar um melhor ambiente possível, melhor atendimento, né? A nossa liderança, porque a gente fala-se muito do cliente externo, mas tem um cliente interno, né? O nosso colaborador que está ali no dia a dia. Então, é importante a gente ter esse olhar. E o Açaí é uma empresa que cuida muito das pessoas. Agora, falando do Pará em si, esse público, esse colaborador que chega lá contigo, ele já tem essa mentalidade de querer crescer, de querer expandir ou não? Ele é um pouco descrente ou ele é um pouco acomodado? É que assim, a gente vai desenvolvendo isso nas pessoas. Então, quando a gente mostra o Açaí, o tamanho do Açaí, e a gente mostra as oportunidades, a gente faz, toda pessoa que entra, a gente faz questão de abraçá-la, né, de fazer uma integração com as demais áreas que ela vai participar direto e indiretamente. Então, tem toda uma dinâmica. Então, a gente mostra o caminho. E nessa apresentação que a gente faz, nessa integração que nós fazemos com as pessoas que entram, as pessoas que estão ali falando, nós temos os padrinhos, né, que vão falar, as pessoas contam um pouco da sua história. Então, nisso as pessoas já ficam ali, falam, nossa, a pessoa às vezes tem 3 anos, 4 anos, 5 anos, né? Então, a pessoa fala assim, bom, aqui é uma empresa que eu vejo a oportunidade de crescer. Claro, a oportunidade existe, mas também as pessoas precisam Nem precisa buscar. falar, só de mostrar já vai motivando. Não, e as pessoas precisam buscar também, precisa, né, se desenvolver, correr atrás, a oportunidade tem. Mas a gente também tem que dar o nosso melhor porque se deixar ela passa. Cara, muito bacana, Wesley. Tá ficando muito interessante esse bate-papo, principalmente porque as pessoas às vezes não têm noção do que é uma empresa do tamanho do Açaí. Né? Felizmente, a gente tem uma empresa tão séria aqui que é genuinamente brasileira, inclusive comandada por brasileiros. Não é isso, Wesley? Perfeito, isso mesmo. Então a gente quer entender um pouco mais sobre os projetos que tem o Açaí, essa questão de plano de carreira, o projeto que aqui eu achei muito interessante, que tem muito a ver com o nosso negócio, que é o projeto de empreendedorismo do Açaí, né? Qual que é o nome do projeto? Academia Açaí. Academia Açaí. Gostaria que você destrinchasse a Academia Açaí, que tipo de processo acontece, de que forma o Açaí pode ajudar o empreendedor, de que forma o Açaí investe no empreendedorismo. Gostaria que você destrinchasse isso com a gente. Mas, empreendedor, vai ficar para o próximo programa. Hoje o nosso programa chega ao final, com essa aula de varejo, aula de empreendedorismo. Então, fica ligado que no próximo programa o Wesley vai falar de todas as oportunidades que o Açaí vem trazendo para o empreendedor paraense e, na verdade, empreendedor a nível nacional, né, Wesley? É isso aí. Então, muito obrigado pela sua audiência. Fiquem bem, que tenham um bom final de semana e até mais. Jesus no coração, não se esquece. Bora empreender na TV.